Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje é domingo, dia 28 de fevereiro de 2021, dia 28 de fevereiro de 2021, o dia que o Senhor, domingo que o Senhor preparou sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, último dia, do mês de fevereiro. Amanhã, segunda-feira, já é um outro mês, já é o mês de março. E nós temos andado de glória em glória, como diz a Bíblia, de glória em glória e de vitória em vitória. Por quê? Porque o Senhor tem sido o nosso arrimo, o nosso sustento, a nossa verdade, a nossa vida, o nosso respirar, o nosso falar, o nosso agir. Por isso a Ele toda a honra e toda a glória, porque a Bíblia fala, porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, se você está vivo, se você está com os olhos abertos, ouvindo, significa que você está vivo para Ele, por Ele e por causa dele. Em tudo que você fizer, você tenha essa verdade espiritual, a flor da pele. Você é aquilo que o Senhor deseja que você seja. Como falava, um pregador antigo, ele falava assim: eu sou tudo que a Bíblia fala que eu sou. Eu tenho tudo que a Bíblia fala que eu tenho. Eu faço tudo que a Bíblia fala que eu faço. Aí depois ele diz assim: eu penso tudo que a Bíblia fala para eu pensar. Eu sinto tudo aquilo que a Bíblia fala para eu sentir. Então a palavra de Deus, ela precisa ser para nós exatamente esse ambiente de todas as coisas. Tudo que somos, tudo que temos, tudo que seremos ou tudo que teremos. E por causa disso nós vamos ler algumas parábolas aqui de Mateus capítulo 3. Bom, estamos em Mateus capítulo 13, passamos por Mateus 1, 2 e 3, sobre a árvore genealógica de Jesus, os preparativos do nascimento de Jesus, o próprio nascimento de Jesus e a infância de Jesus, até que ele é colocado num ambiente já histórico do seu chamado, no seu batismo, finalzinho do capítulo 3, comecinho do capítulo 4. Capítulo 4 vai falar do ministério de Jesus em relação ao ministério de João Batista, que está baseado sobre um conceito chamado arrependimento. Arrependei-vos, pois vos é chegado o reino dos céus. Também a palavra do Senhor fala que no capítulo 5, 6 e 7 é a constituição do céu. Tudo aquilo que nós devemos fazer na nossa relação com Deus, na nossa relação com o homem, com as pessoas, com a comunidade, com aqueles que desejam, como nós, viver o reino dos céus, mas também com aqueles de fora, como nós devemos proceder, como que nós devemos viver. Depois vem capítulo 8, capítulo 9 de Mateus, que fala sobre o médico dos médicos indo a campo com seus residentes. E também aí vem o versículo 11, que fala sobre versículo 10, fala sobre o chamado dos discípulos. Versículo 11 fala quando Jesus vai às cidades dos seus discípulos pregar o evangelho e o que significa isso, no contexto de valor. O que significa falar sobre o reino dos céus. O capítulo 12 vai falar eu coloquei assim na playlist, que eu escrevi do YouTube, eu coloquei: o cerco está se fechando. Por quê? Porque os religiosos estão contrários e se associando, todos os grupos de religiosos estão se associando para matar Jesus. Em segundo lugar, você tem uma família que não aceitava, a família de Jesus não aceitava aquilo que o Senhor Jesus estava se propondo a ser. E o povo ficava no meio do caminho, porque o povo só queria saber de Jesus como um milagroso, um curandeiro, um provedor, mas não queria saber de fato do que significava e o que era esse reino dos céus, Até porque, aliás, deixa eu até falar para você. Quando você vai para para Marcos, Lucas e João,
você sempre vai ler o reino de Deus, né? E Mateus é o reino dos céus. Por que Mateus fala reino dos céus e Marcos, Lucas e João fala reino de Deus? Exatamente porque Mateus propõe um reino que está por sobre outros reinos, tá? Então, e com essa questão, não bastasse só isso, mas tem uma visão espiritual, né? Que nos mostra que há dimensões espirituais. E dentro dessas dimensões, ele é rei dos reis em todas as dimensões. Tanto é que a palavra do Senhor fala em 1 Coríntios 15 que ele tem a chave do inferno e da morte. Então você tem todas as dimensões onde o rei dos reis é rei. Simples assim. Ele é Senhor em todos os níveis, conforme aquilo que determina e conforme aquilo que João, né, o apóstolo João, verifica e constata e testemunha, né, ali no culto, o culto zero que eu chamo, quando todos os seres vivos, no céu, na terra, debaixo da terra, todo o firmamento, tudo e todos entoam louvores e se prostram diante daquele que era, é e sempre será. Então, você tem Mateus pontuando isso muito bem, daí Mateus se referir ao reino de Deus, né, que Marcos, Lucas e João pontua, ele fala reino dos céus, ou seja, reino de Deus ou reino dos céus é exatamente a mesma coisa. Agora, no capítulo 13, o Senhor Jesus, e eu coloco isso assim, que é uma mensagem criptografada. É bom a gente se utilizar desses termos, né? Porque o que é uma mensagem criptografada? Que ele enviou uma mensagem, mas essa mensagem precisa de um código, né? Para abrir essa mensagem, para entender essa mensagem, como diz, né, a respeito das redes sociais, por exemplo, o WhatsApp. Falam assim, o WhatsApp é uma mensagem criptografada, né? Ou seja, no caminho de um aparelho para o outro, ele não tem como ser aferido, não tem como ter um conhecimento. Ainda que alguém queira invadir aquela mensagem, não tem como, porque ele está criptografado. Então eu estou me utilizando desse termo da nossa tecnologia, dos nossos dias, da nossa geração, exatamente para falar que o Senhor Jesus agora começa a ministrar de maneira criptografada. Por quê? Porque a parábola, ela tem exatamente esse objetivo. O objetivo de Deus qual é? Ainda que ele fale com todos, como diz lá no Salmo 25, Deus ama todos. Com certeza, mas os seus segredos ele confia àqueles que têm a sua aliança. Exatamente o que Jesus faz em Mateus capítulo 13. Ele começa a falar por parábolas, e a Bíblia fala que de maneira coletiva Jesus não falará mais a não ser através de parábolas, exatamente para aqueles que estiverem próximos de Jesus entenderem o que significa aquela palavra, aquela ministração. Enquanto todos nem sempre entenderão. Aí a gente leu aquilo que diz a palavra do Senhor em Provérbios 26, versículo 4 e 5, né? Nós lemos ontem. Num certo momento, a Bíblia diz assim que não é para falar ou responder ao insensato. E aí no versículo 5 fala, não, é para responder ao insensato. Aí é um paradoxo. Eu respondo ou não respondo? Aí eu falei para você que existem dois tipos de insensatos. Em outra tradução fala tolo, né? Existem dois tipos de tolo. O primeiro tolo é aquele tolo que sabe, que conhece, mas não quer enxergar. Por isso que Jesus se refere a Isaías capítulo 6.
Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. E não sobe um entendimento no coração. Por quê? Porque exatamente falta esse sentimento de desejo de Deus, de desejo das coisas de Deus. Então, o primeiro tolo, eu não vou responder porque vai virar discussão. E a discussão, para quem deseja viver o reino, não leva a nada, né? Quem está certo e quem está errado. Depende. Se aquela pessoa quiser ouvir, estiver humildemente disposta a ouvir, a palavra de Deus ela é maravilhosa. Tudo que está aqui é uma verdade absoluta e tudo aqui que está aqui eu contextualizo na minha vida. Ou não. Aí eu começo a discutir, né, através dos filtros do humanismo, existencialismo, liberalismo, né, antropocentrismo. Então são linhas filosóficas que mostram que o ser humano é importante. O ser humano é importante? É, porque a Bíblia o chama de coroa da criação. Mas ele só é importante se ele realmente se voltar para o Senhor, se arrepender dos seus pecados e receber Jesus como seu Senhor. O resultado é a salvação em Jesus Cristo. Porque senão ele está completamente perdido. É por isso que Jesus fala para Nicodemos, importa nascer de novo. Então a parábola ela tem esse sentido. Ela carrega no seu bojo, né, esse mistério, esse segredo, que não é mistério, não é segredo, mas é algo que eu preciso, eu desejo aprender, desenvolver. Entendeu? Então, Mateus capítulo 13, o Senhor Jesus passa para um outro patamar. É por isso que eu escrevo lá na playlist do YouTube, eu escrevo assim, o cerco está se fechando. Então Jesus não mais estará costumeiramente nas sinagogas, porque ele foi expulso da sinagoga lá em Mateus capítulo 12, e a partir daí a palavra do Senhor fala que o Senhor Jesus falava de maneira pública. E aonde estava o seu templo, onde estava a igreja era simplesmente a natureza, porque a Bíblia fala que ele falava muitas vezes às margens, né, do mar da Galileia ou lago de Tiberíades. Por quê? Porque é exatamente o ambiente, porque Jesus estava falando, mas as pessoas precisavam, né, sintonizar o ouvido com uma sintonia fina para entender o que Jesus estava falando. E para entender o que Jesus falava, não é um conhecimento teológico, teórico, não é um entendimento humano, não é uma sabedoria humana, mas é algo que flui da vontade e do desejo de estar com Deus e fazer parte, né, da propriedade de Deus. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então vamos lá. Mateus capítulo 13, versículo 44 diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Bom, naquela região, naquela cultura, dentro daquele contexto, né, daquela sociedade, né, do tempo de Jesus, e também um pouco antes e também um pouco depois, era uma região muito desejada pelos inimigos. Quando você vai para a história, né, os assírios, os medo-persas, né, o Império da Lídia, né, e outros impérios, como os próprios babilônios e os gregos, os romanos, porque era uma região de passagem, né? Era uma região, é por isso que o comércio lá era muito forte, porque era uma região de passagem, praticamente entre 3 continentes.
Você tinha um continente europeu de um lado, você tinha um continente africano do lado, e você tinha um continente chamado continente asiático do outro lado. Então você tinha três pontos assim importantíssimos para o comércio, para a troca de mercadorias naquela região. E se houvesse ali um reino instituído, capaz, belicamente, militarmente, o que acontecia? É óbvio que ninguém ia ficar passando por dentro da terra do outro. E é por isso que aquela região era muito invadida. E por ser muito invadida, o povo se preocupava e o povo procurava agir com muito cuidado e com muito zelo. Então se escondia, né? Não tinha o banco, mas não era uma coisa tão popular, né? Existia o banco, mas não como hoje. Então, o que a pessoa fazia? A pessoa que tinha uma propriedade, um pedacinho de terra, e esse pedacinho de terra era importante até por causa disso, ela escondia o seu tesouro na terra, onde só ela sabia. Só que, porque haviam muitas invasões, né? A mortalidade, né? O nível de mortalidade era muito alto. Então, vez por outra, ou comumente falando, né, as pessoas escondiam o tesouro ou por causa de uma invasão, ou por causa de uma situação circunstancial, até de morte, aquele tesouro ficava escondido. Exatamente o que aconteceu com esse homem. Esse homem está passando pela terra e percebe algo diferente na terra. Ele vai lá, desconfiado, ele, né, começa a cavar aquela terra e vê que naquele lugar, naquele local, existe um tesouro. Ele volta, né, possivelmente um tesouro grande, expressivo, porque senão ele colocaria na sua bagagem, na sua montaria, né? Não, ele não fez isso. Então era algo grande. Então ele vai, enterra, ele faz tudo o que tem que fazer para comprar aquela terra. Diz assim: o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Ele vai, e a palavra do Senhor diz assim, ele vende tudo o que tem em função de comprar aquele campo. Por quê? Porque a Bíblia diz, né, e alguém já falou, Billy Graham, ele diz assim, a salvação é gratuita, mas o discipulado de Jesus custará tudo e toda a nossa vida. Então ele diz assim, a graça, a salvação, em outras palavras, ela é gratuita, né? Por quê? Porque Jesus pagou um alto preço, como diz a palavra. Ele já pagou. Então ele está proporcionando a mim a condição de ser salvo nele, por causa dele e através dele. Mas isso não significa que a minha conversão não vá custar. Daí eu sempre falar para você que didaticamente salvação e conversão são conceitos paralelos, né? Andam juntos, mas salvação é, vamos dizer assim, diferente de conversão, porque a salvação ela veio de graça. É um dom gratuito. A conversão não. A conversão é o meu desejo de estar cada vez mais, e Paulo diz muito bem a respeito disso, cada vez mais estar próximo da imagem perfeita de Jesus Cristo. Então, qual é o que vai nortear a minha vida após eu ser salvo, né? Por obra e graça de Jesus Cristo. É eu desejar ser todo dia, cada dia mais, a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Ou seja, exatamente querer viver a essência da minha formação. Qual é a essência da minha formação? É desejar ser a imagem e semelhança conforme a Trindade fez lá em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, quando a Bíblia fala que ele formou o homem à sua imagem e semelhança. E é um sentimento tão maravilhoso
Porque a Bíblia fala que Deus fez isso, Deus fez aquilo. Quando foi formar o homem, a Bíblia diz assim, que o Senhor disse, façamos na comunhão da Trindade, façamos, né? Ou formemos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, quando eu desejo me parecer mais com Jesus Cristo, a imagem de Jesus Cristo, eu estou, na verdade, atraindo para mim, né? Atraindo, incorporando em mim, na minha mente, no meu corpo, no meu sentimento, no meu espírito, eu estou incorporando uma verdade espiritual. Eu quero estar à imagem e semelhança de Jesus Cristo, porque agora, como diz Jesus a Nicodemos, eu estou nascendo da água e do Espírito. Então, quando esse homem, ele encontra esse tesouro, falando agora da parábola, a palavra diz o quê? Que ele enterra o tesouro, quer dizer, ele deixa o tesouro onde ele estava, ele vai e vende tudo. Por quê? Porque custa. Porque exige de mim um desejo, mas um desejo muito grande. Um desejo que me faz, né, colocar sobre a mesa tudo por causa dele. Porque eu desejo o Senhor. Aí diz assim no versículo 45, o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Agora o Senhor sobe mais um nível. Ele diz o seguinte, o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Por quê? Só para você lembrar da época, da cultura, a pérola das preciosidades era a preciosidade, vamos dizer, de valor, né? De valor particular mais alto do que todas as outras joias e pedras preciosas. Aí você vai falar, por quê? Porque, primeiro, a pérola era uma joia, né? Continua sendo até hoje, mas naquela época o valor era muito maior do que é hoje. Por quê? Porque a pérola, você praticamente pegava ela, né, dentro de uma ostra e tal, você pegava e ela estava naturalmente ali. Então não havia aquele conceito, pelo menos na região, naquela cultura, não havia o conceito, e na boa parte do mundo conhecido da época, não havia o conceito da lapidação como nós temos hoje. Aquela delicadeza, a profissão do lapidador, do escultor. Tinha, mas não era nessa arte que existe hoje, né? Que uma lapidação é tão importante quanto a própria pedra preciosa. Dependendo da lapidação, essa pedra preciosa, ela é acrescida no valor milhares de vezes. Mas naquela época não era tão assim. Então a pérola das joias era a joia que reunia maior valor venal. Porque também a pérola era usada para adornar pulseiras, colares, mas principalmente roupas. Lembra que eu falei para você? Uma roupa custava tão cara quanto seria no valor de hoje um carro. E não era um carro popular, não. Era um carro de médio para cima, né? De médio para alto. Por quê? Porque a roupa, para se fazer uma roupa, exigia uma arte. E essa arte de costurar, de fazer uma roupa, né, conforme o manequim da pessoa, era muito caro, mas era muito caro. E, para você ter uma ideia, a pérola adornava essa roupa, e só quem tinha pérola e quem tinha roupa nesse nível era só gente rica.
E a palavra do Senhor mostra aqui que esse homem da parábola, ele conhecia o comércio de pérola. Ele não era uma pessoa que achou na rua alguma coisa. Não, ele negociava. Ele entendia do assunto. E a palavra do Senhor fala assim: o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, ou seja, na sua aferição técnica, profissional, ele acha uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Agora, não é pura e simplesmente que diz aqui no versículo 44, né, que aquele que achou o tesouro, ele vende tudo que tem e compra. Esse aqui não, ele vende tudo o que possui, num sentido de vender tudo que é tudo. Tudo. Ou seja, colocando, né, vamos dizer, precificando até os seus valores pessoais. Por exemplo, a sua própria família. Naquela época, não era incomum, por exemplo, uma pessoa pagar uma dívida com familiares. Você tem isso em muitos textos da palavra, né? Ou se vendia, ou se colocava no lugar da dívida, daquilo que se devia, a esposa ou os filhos. Não era incomum. Vamos dizer assim, a figura do escravo naquela época é diferente da nossa figura, daquilo que nós entendemos de escravidão, tá? Então, a pessoa, quando ele fala tudo, é vender tudo e todos por causa daquele bem, por causa daquela pérola. Bom, então, a exemplo das parábolas do fermento e do grão de mostarda, a palavra do Senhor fala que o reino, ele é, né, semelhante ao grão de mostarda, ele é semelhante ao fermento. Por quê? Começa pequeno, até de maneira desprezível, e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. Mas ele cresce, se desenvolve tanto, que ele passa a ser algo valoroso, mas tão valoroso, que aí Jesus pontua nessas próximas duas parábolas. Ele fala do tesouro escondido, que a pessoa encontra, né? Ela se arrisca. Por quê? Porque ela vai vender tudo. Então aquele tesouro, ele é tão importante que ele se arrisca. Ele arrisca o seu pescoço. Ele vai produzir dinheiro. Ele vai buscar condição financeira. Ele se propõe a se entregar de corpo e alma e de espírito. E na sua honra, na sua dignidade, ele vai atrás. E ele transforma tudo em dinheiro para comprar aquela propriedade por causa daquele tesouro. Mas na segunda parábola, é como um negociante de pérola, alguém que é do ramo, alguém que tem conhecimento profundo, né, desse bem, dessa riqueza, dessa joia. Ele se propõe e vende tudo para que ele obtenha aquela pérola. Mas ele não é um negociador? Ele não poderia, de alguma maneira, aos poucos, não, ele vende tudo, ele se entrega por aquela pérola. Então é exatamente o valor que eu e você precisamos entender que o Senhor deseja que possamos dar a esse reino, que é um reino que precisa ser tão desejado, um reino que precisa ser tão incorporado no nosso cotidiano, de uma maneira tão concreta, tão intensa, tão extrema. Olha só, eu estou falando extrema, né? A gente fala tanto sobre extremismo, né? E um dos princípios da sabedoria, principalmente a sabedoria grega, é sempre estar, e eu sempre falo para você, né? Nunca é bom os extremos. Realmente não é. Mas nesse quesito, reino dos céus ou reino de Deus, o Senhor Jesus, ele diz que custa tanto, e é tão importante, e é tão valoroso, que custa tudo. Custa a minha vida, custa aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou, e também vai custar tudo que eu serei e tudo que eu terei. Tudo, todo o ambiente.
o meu respirar e o meu falar deve ser exposto, colocado como uma moeda de compra, para que eu possa obter e ter acesso a esse reino dos céus, como diz a palavra, o reino sempre eterno, né? O reino sempre eterno. Então, isso é tão maravilhoso que a palavra do Senhor propõe, e Jesus deixa isso muito bem claro. É custoso, é sacrificial. Ué, mas as coisas de Deus não são de graça, porque todo mundo fala pela graça, e a impressão que se dá é que de um jeito ou de outro eu vou viver. Não, não é bem assim. O quanto eu valorizo esse ambiente que o Senhor está me oferecendo. O quanto eu acredito que esse ambiente que Ele deseja que eu viva é tão importante na minha vida. Será que eu estou colocando esse reino, estou enxergando esse reino dessa maneira? Ou então eu acho que é uma proposta, que é uma plataforma de vida, que vamos dizer, é um lugar dentro de outros? Não. Para o Senhor é a plataforma de vida. Para o Senhor é o lugar, não tem outro que se compare ao reino dos céus. Então, quando Jesus, ele de maneira parabólica e tão simples, ele explica o reino dos céus, ele está nos chamando a atenção para que eu e você possamos olhar e precificar aquilo que está ao nosso redor. Né? Num português mais clássico, eu preciso valorar aquilo que está ao meu redor. E quando a gente ensina as crianças, a gente fala o seguinte, né? Quem é professor de escola bíblica já perguntou isso para as crianças. Quando eu paro e penso rapidamente, o que é mais importante na minha vida? Né? A gente brinca com as crianças e fala, conta até 5 e fala, o que é mais importante na tua vida? Aí a criança, 1, 2, 3, 4, 5 e responde. E é gostoso falar com criança, porque criança não tem trava, né? E ela é sincera, então ela vai falar, a minha mãe, o meu pai, aquele carrinho que eu quero ter. Ou para a menina, né? Desculpe, falar assim é capaz. É que eu sou das antigas. Ou quando a menina, eu quero aquela boneca, eu quero aquela cozinha, eu quero aquela cozinha de brinquedo, né? Ou eu quero aquela roupa, eu quero aquele sapato, eu quero isso. Então a pessoa fala. Então eu fazendo essa brincadeira com você, que na verdade é muito profunda, porque é uma comparação parabólica, quando eu penso rapidinho assim, o que eu acho mais importante na minha vida? Qualquer coisa que nós ensinamos para as crianças, agora eu estou falando para você, qualquer coisa que você pensar rapidamente, sem parar, sem colocar uma trava no teu entendimento e falar, se não for o reino, se não for Jesus Cristo, se não for Deus, com certeza, isso que você desejou está sendo para você algo mais importante. Então eu preciso o quê? Aferido isso, diagnosticado isso, eu preciso trabalhar na minha vida, se eu quiser, claro, se eu desejar, se for a minha atitude voluntária, eu preciso trabalhar na minha vida para falar, não, Senhor. A Bíblia fala para buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Ou seja, eu preciso de outras coisas? Claro. Mas nenhuma dessas coisas faz sombra ao reino dos céus, algo que eternamente o Senhor está esculpindo, trabalhando, preparando, produzindo para que eu viva na eternidade com Ele. Então, o reino dos céus é como tesouro escondido. O reino dos céus é como uma pérola escondida. Vale tanto, mas tanto,
que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, as pessoas que estão ao meu redor, não tem tanto valor como o reino dos céus. Seja quem for, seja o que for, o reino dos céus é mais valoroso. Eu desejo desesperadamente ter acesso, estar presente e carregar esse reino dos céus na minha vida, na minha história de vida, no meu cotidiano. Eu sou, se eu quiser ser, esse reino dos céus, exatamente como Jesus deseja que eu seja. Então, o reino dos céus, como eu falei ontem, é graça, né? Não é o oposto de meritocracia, não. Por quê? Porque meritocracia no reino dos céus não existe. Ninguém merece. Mas do outro lado, graça, né? Vamos dizer, significa sacrifício. Reino dos céus significa sacrifício. Que tipo de sacrifício? Aquilo que eu perco. Exatamente isso, eu perco. Ou eu torno de menos valor. Olha só o que Paulo diz, eu já estou encerrando. Paulo fala assim em Filipenses capítulo 3, versículo 7. Mas o que para mim é lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Refúgio é lixo, é coisa desprezível, né? Para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Por quê? Porque, e eu falei para você ontem, qual o maior sofrimento de Jesus? Primeiro, o maior de todos, não era o sofrimento que ele ia passar na pele. O maior sofrimento de Jesus é saber que por algum tempo ele estaria afastado do Pai. Esse foi o maior sofrimento. O maior sofrimento de Jesus não foi o flagelo. O maior sofrimento de Jesus não foram os açoites. O maior sofrimento de Jesus não foram as chicotadas. O maior sofrimento de Jesus não foi ter sido considerado indigno, criminoso, de altíssima periculosidade, uma pessoa desprezível aos olhos da sociedade, aos olhos da religião e até mesmo aos olhos da sua própria família e até mesmo aos olhos da sua comunidade. Tudo isso pesou? Pesou. Tudo isso machucou? Machucou. O maior sofrimento de Jesus não foi a coroa de espinhos. Não. O maior sofrimento de Jesus, presta atenção, isso aqui é uma verdade espiritual e você precisa carregar para o resto da tua vida. O maior sofrimento de Jesus foi saber que por algum tempo ele ficaria distante do Pai. Esse foi o maior sofrimento de Jesus. Ele pensou, não foi 2 vezes, ele pensou muitas vezes e pediu para o Pai passar dele esse cálice. Para você ter uma ideia do que significa o reino e o que era o reino para o Senhor Jesus no seu sofrimento pessoal. Mas ele faz o quê? Ele entrega tudo, ele próprio, por amor a esse reino. É por isso que ele responde ao ladrão na cruz, né? Mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele disse assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu não posso viver diferente do que isso. Eu não posso enxergar o reino dos céus com menos valor
do que o próprio Senhor Jesus enxergou. A única coisa que o fez pensar foi estar afastado do Pai. Isso por causa de alguns instantes. Por quê? Porque Jesus viveu todos os estados, né? Todos os estados, né? Na cruz. E o estado de inferno, ele também viveu. Por quê? O que é o inferno? O inferno, o Apocalipse fala, né, de maneira ilustrativa e tal, tem muitos textos, Jó também fala e outros textos. Mas o que é o inferno? Na essência, o inferno é o quê? A falta da presença de Deus. Não obstante, Deus está no controle, mas ele não está presente no inferno. E quando Jesus passa por esse estado, esse momento crítico, desesperador, ele grita em alto e bom som: Eli, Eli, lama sabatani, Deus meu, por que me desamparaste? Então, o reino custou, mas custou tudo de Jesus. E eu tenho que ter essa consciência. É mais do que o tesouro escondido. É mais do que a pérola de alto valor. E a palavra do Senhor fala assim: e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus Cristo. Está vendo? Jesus Cristo me conquistou. Ele inaugura o reino. Ele faz com que o reino seja viável, verdade, uma condição substancial na minha vida, perfeita. E ele conquistou. E diz a palavra assim: mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E qual é o prêmio? É aquilo que diz a palavra, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. Como diz na minha tradução, bem-aventurados os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Então, o que é ser pobre? Vamos lembrar das beatitudes, das bem-aventuranças? É reconhecer a minha pequenez, é reconhecer a minha desprezível forma de ser, é reconhecer que eu não sou nada e ninguém, mas que Jesus em mim é tudo, e porque Ele está em mim, eu tenho algum valor, não por mim, mas por Ele que está em mim. Então o reino dos céus é essa coisa maravilhosa. Já falei demais. Às 4h30, hoje é domingo, às 4h30 a gente conversa de novo, em nome de Jesus, né? Minha tia Alzira fala amém, amém, bom domingo. Eva, bom domingo para você também. Minha tia Alzira, Aramis, Deus abençoe. Minha tia Rosália também, meus tios, filhos, netos, sobrinhos, genros, noras, né? O Senhor esteja sobre todos em nome de Jesus. O meu pai, a minha mãe, seu João, dona Dária, seu Toninho, dona Nadir. Eu tenho orado pela vida da Graça Carvalho, sua casa, sua família, também a Solange, né? Sua casa, sua família, né? A Belinha, a Vanusa, né? O Murilo. O Senhor abençoe a Solange, a sua casa, a sua família. Também o Márcio, né? Eu tenho orado por ele, que ele está passando por um tratamento, filho do Ivo, e também foi diagnosticado Covid-19. Então nós estamos orando pelo seu organismo, pela ressurreição do Senhor, pela vida abundante de Deus sobre a sua vida também. Estamos orando por todos aqui, olha, Walter, Magda, Raquel,
Kátia, a Eva que eu já falei, junto com Carlos, filhas, genros e netinho, a Cida, filhos e Nora, e também o Bispo Antônio, Suzy, Priscila, familiares, João, Roseli, Ângela, familiares, a presença, o poder de Deus sobre a vida de cada um de nós aqui, e em especial hoje eu quero cumprimentar minha filha Giovana. Hoje a minha filha Giovana está fazendo aniversário, então glória a Deus por ela e também por todos os aniversariantes, a graça, a presença, o poder, o mover de Deus, mais um ano de vida, mais um ano que o Senhor está inaugurando, o Senhor está propondo para que você viva o melhor dessa terra, e com certeza o Senhor estará à frente de todas as coisas, protegendo, guardando, abençoando, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a todos nós, e vamos orar e colocar diante do Senhor. Senhor, como é importante a Tua palavra, como ela é singela, ela é delicada, ela fala tanto conosco, ela nos exorta, ela nos edifica, a palavra do Senhor nos consola, ela nos faz tomarmos posicionamentos claros, e que nós possamos tomar posicionamentos claros sobre o reino dos céus. O quanto custa para mim, o quanto é importante para mim, o quanto é importante para o meu futuro, para os próximos episódios da minha vida, para os próximos dias, meses, anos que eu viverei. Eu quero, Senhor, viver esse reino, a flor da minha pele, com todas as minhas forças, com todo o meu vigor, com todo o meu entendimento, com toda a minha alma, porque o Senhor Jesus pagou um alto preço, Ele se entregou e Ele comprou esse reino para que eu pudesse fazer parte dele, e eu quero vivê-lo, a flor da minha pele, durante toda a eternidade. Por isso, derrama-te sobre os teus servos que estão aqui, todos nós, nossos familiares, nossos queridos, e que nós vivamos, possamos expressar, incorporar, viver no nosso cotidiano esse reino de tal maneira que todos queiram, aqueles que estiverem ao meu redor. E essas parábolas, essas explicações, esses ensinos, não sejam para nós um enigma, um mistério, mas que o Senhor fale e nós possamos ouvir e entender plenamente, em nome de Jesus. Por isso, ó Deus, derrama-te sobre todos nós a vida abundante, a graça, a Tua presença nos curando, nos visitando. Visita-nos, ó Deus, no nosso corpo, artérias, veias, coração, fígado, rins, pâncreas, olhos, ouvidos, nervos, tendões, músculos, juntas, articulações, tireoide. Recebam a vida, recebam a cura, recebam a saúde, taxas, plaquetas, recebam a vida, o mover de vida, circulação sanguínea, purificação do sangue, aqueles que estão passando por tratamento, como a Fernanda, a irmã Ruth, em nome de Jesus, toca, visita, cura, traz a tua saúde, o Márcio, os nossos parentes, amigos, familiares, irmãos em Cristo que estão passando pela Covid, estão nesse ambiente tão adverso, tão difícil, mas que o Senhor possa curar, visitar, trazer resistência imunológica, orgânica, mental, emocional, física. Em nome de Jesus, visita com a tua cura, visita com a tua presença, com o teu mover de paz, e nós daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Senhor, em nome de Jesus, nós te clamamos pelo nosso país, pelo nosso Brasil. Sara a nossa terra, perdoa-nos no pecado, na iniquidade, na transgressão. Senhor, que o Senhor possa quebrar, nos libertar da maldição da terra. Ó Deus, sara o nosso povo, toca no nosso povo, restitui, reconstrói o nosso povo em patamares sólidos que estão em Jesus Cristo, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor,
toda honra e toda glória em nome de Jesus, e que nós tenhamos um domingo na tua presença, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa se derramem sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, e ninguém te possa resistir. Sabe por quê? Porque você tem o amor de Deus, o amor eterno, o amor em Jesus Cristo, e ninguém pode separar desse amor, né? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é nosso pastor, de nada nós teremos falta, em nome de Jesus. Deus te abençoe, um domingo maravilhoso, bom almoço para você, às 4h30, se você puder estar comigo aqui, nós voltamos a falar um pouquinho mais da palavra do Senhor e orar pela tua casa, pela tua família, em nome de Jesus. Um beijo para você, fica na paz, tchau, tchau. 4h30 hoje, se não, amanhã, segunda-feira, às 10 horas, eu estou de volta. Um beijo para você. Beijo, Cristiane. Fica na paz, Eva. Um beijo para você. Tchau, tchau.